Graça e paz, irmãos. Então, nós vamos meditar hoje, uma breve meditação no livro de Daniel, capítulo 1. Diz que no terceiro ano do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor a entregou nas suas mãos. E ele ordenou que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens, que não houvesse defeito, boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos em conhecimento. E entre eles achava-se Daniel, a quem o eunuco pôs o nome de Beltesazar. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um momento na vida de Daniel de crise. O que é essa crise? Daniel está na sua terra, Daniel está no seu palácio, entre a nobreza, porque ele era um menino de boa aparência, ele era um menino de conhecimento, era douto, ou seja, ele estava inserido dentro de uma elite. E quando Nabucodonosor sitia a cidade de Judá, são justamente esses jovens que ele leva para a Babilônia. Então, nós podemos ver que a crise, ela não escolhe classe social, ela não escolhe pessoas, ela simplesmente vem e se abate. Foi o que aconteceu na vida de Daniel. Então, Daniel é arrancado da sua terra, dos seus pais, da sua família, da sua convivência familiar, da sua elite, e ele então é levado para a Babilônia. E o que é Babilônia? Babilônia é a cidade da perversão moral, espiritual, da perversão ética. Quando a Bíblia vai se referir em Apocalipse sobre a mãe das meretrizes, ou seja, quando ela fala do cúmulo do pecado, ela usa a expressão Babilônia. Então, para nós termos ideia onde Daniel foi inserido, justamente dentro desse contexto de moral decadente. Então, Daniel chega ali e ele então propõe no seu coração não se contaminar. Daniel não tinha nada, queridos, nem nome mais Daniel tinha, até o seu nome foi roubado. Mas Daniel nunca esqueceu os seus princípios. Então, uma coisa importante a aprender numa crise é resguardar os nossos princípios. Porque ainda que a crise nos tome muito, como nós temos vivido hoje, nós perdemos a nossa comunhão, nós perdemos hoje o nosso convívio com os nossos queridos, nós perdemos hoje até o direito de ir e vir nos está limitado. Mas nós não podemos esquecer dos nossos princípios. Então, Daniel chegou naquele lugar de decadência e ele não largou os seus princípios. E a Bíblia diz que ele decidiu no seu coração a não se contaminar. O que é contaminar? É não se infectar por aquela realidade de pecado. Era não se contaminar com aquilo que não ia agregar à sua vida espiritual nada de bom. Então, eles poderiam tirar do seu corpo o seu nome, a sua cidade, a sua religião, mas jamais podiam tirar de Daniel o seu temor a Deus, os seus princípios das coisas do Senhor. Então, Daniel guardou esses princípios e ele resolveu não se contaminar. E uma coisa interessante, a partir do momento em que Daniel decide não se contaminar, ele consegue contagiar mais 3 jovens. Com ele, então, foram 4. Porque quando nós resolvemos numa crise, tomamos uma decisão, automaticamente essa decisão vai influenciar as pessoas que estão ao nosso lado. Então, numa crise, nós temos que ser influenciadores, nós temos que lembrar as pessoas a guardar os princípios do Senhor, a saber que com os princípios de Deus, no nosso coração, nós vamos ser abençoados e vamos ser abençoadores. E esse é um momento que nós, como servos do Senhor, precisamos nos levantar com os nossos princípios, com a bandeira do Senhor, com a verdade do Senhor e contaminar as pessoas, contaminá-las com o bem, com a palavra, levá-las a também, trazer a elas a esperança. Foi isso que Daniel trouxe para aqueles jovens. Olha, vocês estão aqui, vocês perderam tudo, mas o melhor nós ainda temos, que é os princípios do Senhor. E Daniel é abençoado por isso. Então, queridos, a crise chega para todos. Eu me lembrei também do profeta Elias. Elias profetizou que não ia chover sobre a terra. E durante 3 anos e meio não choveu. E Elias estava na beirada de um riachinho. E ali ele tomava a água do riacho. Mas o riacho secou. Por quê? Porque não havia chuva. A profecia que ele deu,
cumpriu-se até na vida dele. Ele também ficou sem água, ele também ficou na necessidade. E Deus o manda à casa de uma viúva. E chegando ali na casa da viúva, ele percebe que ele não pode ser acolhido por aquela viúva, porque a viúva também estava em grande necessidade. Então, Elias vai ali para ser abençoado, e ele acaba sendo o abençoador na vida daquela viúva. Ele estava também na crise. A água faltou para ele também. Então, irmãos, nós não estamos livres, não estamos isentos da crise por sermos servos de Deus, por sermos obedientes. Com certeza, Daniel era um servo obediente. Daniel não estava inserido na rebelião do rei Joaquim. Daniel não estava inserido na idolatria do povo de Judá. Mas ele foi pego no meio daquela crise e foi levado para a Babilônia. Mas ele não se deixou dobrar. Ele continuou guardando os princípios do Senhor. E assim ele abençoou aquela nação, abençoou aquele povo. E Deus abençoou tanto a vida de Daniel. Deus foi fiel a Daniel, porque Daniel foi fiel a ele. O importante é sermos fiéis ao Senhor, seja em qualquer situação, né? Hoje nós temos visto pessoas angustiadas, pessoas assustadas, pessoas com muito medo. E nós temos que sermos aqueles que vão dizer, olha, tudo vai passar. O Senhor Jesus está conosco. E seja o que vier, o importante é nós sairmos melhores, é nós sairmos carregando pessoas melhores conosco. É interessante que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele falou, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse é o princípio, é nos guardarmos da tentação para ser livrados do mal. Então, a bênção do Senhor na nossa vida, nesse momento, a palavra do Senhor para nós nesse momento, é não deixar contaminar a nossa alma, o nosso espírito, por esse momento de angústia, por esse momento de incerteza, mas é contaminar as pessoas com a esperança de que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. A esse fim. E cabe a nós, como o Senhor Jesus disse, erguer as nossas cabeças. Erguer a cabeça é ter uma visão do alto, é ter uma visão de Deus, é ter uma visão de águia. Foi isso que Daniel levou para a Babilônia. Ainda que tomassem tudo dele, a sua liberdade, o seu nome, a sua capacidade de orar, de estar ali orando no templo. Ele não tinha mais o templo, mas ele tinha o Senhor. E ele guardou isso com ele. E ele prosperou numa cidade ímpia. Ele prosperou dentro de Babilônia, justamente porque ele guardou os princípios do Senhor. O Senhor tem nos chamado para nesses dias, é guardar os princípios, é não nos deixarmos contaminar pelas tristezas, pelas angústias, pelas incertezas desses dias. Amém? Sejamos nós abençoadores, sejamos nós aqueles que vão trazer a palavra de esperança e de bênção para aqueles que estão assustados. Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.